Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Stories Untold. Stories Untold, o segundo jogo de terror da Devolver Digital, que é particularmente a minha distribuidora favorita de jogos independentes. O primeiro deles foi o Noct, que ainda não saiu completo, ainda está em Early Access, espero que saia esse ano. Falei do Noct aqui faz bastante tempo, joguei muito esse jogo, gostei muito dele e não vejo a hora de poder concluir a aventura, né? Afinal ele está em Early Access ainda. E agora vem essa nova aventura, Stories Untold, que foi vendido de uma forma assim bizarra. A gente aqui no Brasil, os jornalistas de videogame, receberam o release mais bizarro de todos os tempos, uma carta assim remetente, esquisitíssima. Eu esqueci de trazer ela aqui, mas eu vou fazer um vídeo lá em casa e vou colocar no vídeo final. E tem muito a ver com o jogo, né? Então, tenho que citar o nome do Rodrigo Batelli, que é o assessor da Devolver, por ter feito ter tido essa experiência antes do jogo, né? Fora do jogo, extra-jogo, que pegou todo mundo de surpresa e funcionou muitíssimo bem para criar um clima nesse Stories Untold, que é um jogo de terror bem diferente do que a gente vê nos últimos anos, aí, e muitos anos mesmo, porque ele remete a uma época muito antiga dos videogames, lá do começo dos anos 80, até antes disso, que é a época dos adventures textuais, né? O começo dos anos 80, na verdade, todo esse período aí do começo dos anos 80, ele foi marcado por esses jogos de PC, de Commodore 64, de Amiga 500, Amiga 600, esses jogos de texto que tinham quase nada de imagens e você tinha que digitar as suas ações. Eram jogos muito de nicho, para um público muito específico, e para quem normalmente usava o computador como ferramenta de trabalho, mas que preferia também usar ele como um divertimento, assim, criado por pessoas que existiam nessa mesma realidade. Então esse Stories Untold conversa com essa época antiga dos videogames, dos jogos de PC, no caso, só que com uma roupagem completamente nova. Não é coincidência ele parecer visualmente assim, pelo menos o cartaz do filme, a chamada do filme com Stranger Things, afinal é desenhado pelo mesmo artista, o Kyle Lambert, que é um cara fantástico, convido a conhecer o trabalho do cara. Você entra no site dele, você automaticamente se apaixona pelo que ele faz. Ele tem uma arte que conversa com aqueles pôsteres desenhados dos anos 70, os pôsteres de um Star Wars da vida, de um tubarão da vida. Então ele faz essa arte mais moderna. Então o Stories Untold conversa com Stranger Things nessa questão. E seria até legal, né, se esse jogo tivesse sido lançado na época do lançamento do Stranger Things. Certamente teria recebido mais atenção do que nesse ato entre as duas temporadas. Por ser um jogo muito de nicho, essa atenção extra certamente funcionaria. Chamaria mais atenção, o pessoal voltaria as suas atenções para esse jogo. Os Stories Untold são 4 histórias que aparentemente não têm conexão entre si, porque elas têm temáticas bem distintas, mas que você vai precisar jogar todas elas para poder juntar as peças do quebra-cabeça. Você não pode escolher qual você quer jogar, você termina uma e vai para a próxima. E a primeira delas é sobre uma casa abandonada, esse é o nome da história. E você como jogador, né, o personagem que a gente controla é uma perspectiva em primeira pessoa, digamos, ele está em frente a um computador, que parece mesmo um Commodore 64, um Amiga 600, porque o 500 é embutido, né, no monitor. E ele tem essa proposta mesmo oitentista, e conversa logo com a primeira tela do jogo. A gente vai lendo textos nesse monitor, e a gente tem que digitar as nossas ações. Então a gente vê, por exemplo, tem uma abertura com uma música muito Stranger Things, que remete automaticamente à nostalgia dos anos 80, e depois disso a gente começa a jogar, a digitar as nossas ações pro que a gente quer fazer. Então começa com um personagem num carro parado à beira de uma estrada, que se lembra que tem uma carta para ele no porta-luva. Então você precisa digitar em inglês. Se você não manja de inglês, é uma boa oportunidade para você estar com o dicionário do lado e lendo as palavras, traduzindo tudo e aprendendo inglês, como todo mundo que jogou videogame nos anos 90, nos anos 80 aprendeu inglês dessa forma. Isso não pode ser uma barreira, caso você não saiba inglês, queira jogar, eu acho que é um convite a você aprender o idioma, ficar com o dicionário ali, traduzindo a coisa toda, que funciona mesmo assim. Então, comandos do tipo go to, ou get out, ou look around, que é a palavra-chave, look around, para você se situar e o jogo descrever exatamente o que existe naquele ambiente que você está, você precisa digitar. Então nesse começo você pega a coisa que está ali no porta-luva, tipo go to open glove box, ele abre e vê que tem uma cartinha lá, read note, ele vai ler e vai te aparecer. Então isso pode afastar algumas pessoas, mas fica no jogo, não é só isso. Esse jogo surpreende em muitos aspectos e a mudança de gameplay é um deles. Então ele vai conversando dessa forma, ele te dá uma chave, você vai até essa porta, get out of the car,
Go to the door, você descobre que a porta está fechada, você tem a chave, use key, aí você entra na casa, descobre que não tem energia. Eu estou descrevendo assim um passo a passo só para ter uma ideia de como o jogo funciona, mas eu não vou contar mais da história porque é o grande lance do jogo. Como conectam as histórias, quem é você nessa história, quem é você nessa história que você está lendo no monitor e quem é você, esse personagem está em frente ao monitor. Ele tem uma quebra de parede aí muito legal, quebra de quarta parede, metalinguagem aí que arrepia. E tem essa recomendação também de usar um fone, porque ele cria uma ambientação sonora de verdade, é tridimensional, assim, de verdade. Você não consegue mexer muito a sua visão nessa primeira história, então ele trabalha muito bem com essa claustrofobia no jogador. Quando você termina essa primeira, que é muito legal, a progressão dela é espetacular, porém tem problemas que eu vou falar no final. Você parte para uma outra história que você é um operador de uma máquina de raio-x antiga. E o jogo faz com que você aprenda a operar essa máquina com diretrizes dos seus superiores e tal. E você vai mexendo e apertando no point and click, porque aí você sempre tem o cursor ali para você clicar nas coisas. Você vai mexendo nessa máquina e entendendo o que você está fazendo ali, o que é esse órgão que está dentro dessa máquina, o que você quer fazer com esse troço. A próxima história já parte para você numa base, num lugar ermo, assim, completamente isolado, durante uma tempestade de gelo. E você tem que operar uma máquina de código Morse, então o jogo faz com que você aprenda código Morse até, porque você precisa desvendar alguns quebra-cabeças para poder pegar umas mensagens de ajuda que você vai recebendo através de uma outra máquina. E a outra história, a última história, eu não vou nem falar do que se trata, porque é realmente uma baita surpresa. Então assim, é um jogo que surpreende, ele não é só o que ele aparenta ser, esse terror textual, esse text adventure que ele se propõe, ele vai além disso. É legal descobrir, então eu não vou contar, não vou mostrar imagens de nada disso. E as críticas ficam por conta do quão específico ele é. Às vezes você tem que digitar exatamente o que ele pede, e isso perde alguns momentos. Tem momentos de tensão crescentes, assim, que você tem que digitar alguma coisa extremamente de acordo com o que ele quer, e se você não faz isso, você não passa daquele ponto e você perde esse momento. Isso aconteceu mais de uma vez comigo. Outra coisa também, as histórias, elas não são curtas, digamos assim. Eu levei mais de 10 horas para terminar esse jogo. E se você começa uma história e quer parar no meio, você vai ter que começar ela tudo de novo. Isso também eu acho que um checkpoint aí no meio, você poder salvar também seria legal. Mas eu entendo, assim, por parte dos desenvolvedores, por que eles quiseram fazer isso, porque a imersão seria quebrada, né? Você precisa de uma continuada aí. Mas ainda acho que poderia ter a opção caso você quisesse. E é legal também saber que esses caras é uma equipe pequena, chama No Code. Eles são da Escócia, de Glasgow, e eles trabalharam num outro jogo de terror que você, fã de terror, deveria conhecer, que é o Alien Isolation. Então eu acho que esse jogo chama atenção, e se você, por algum motivo, não se interessar por ele de cara, por conta desse lance textual, eu acho que vale um pouquinho, se dedicar um pouquinho mais, porque ele realmente é surpreendente em termos de gameplay, não só de narrativa. Então, fiquei feliz com essa surpresa da Devolver, espero que eles lancem mais jogos de terror, é um potencial infinito aí, especialmente nos jogos independentes, né, que ressuscitaram os jogos de terror. Se a gente tem hoje um Resident Evil 7 do jeito que ele é, e fazendo o sucesso que ele tem feito, é por causa só exclusivamente dos jogos de terror independentes, e aí o Stories Untold certamente se encaixa nessa categoria. Valeu!